Shalom, meus queridos e muito amados irmãos em Cristo e amigos e a todos aqueles que por curiosidade escutam esse áudio que eu estou gravando. Ao som do Pai Nosso na linguagem original, eu quero estar gravando esse áudio para nossa instrução. Como eu havia falado anteriormente, eu quero falar sobre os 4 cavalos ou os cavaleiros de Apocalipse. Por quê? Porque é muito fácil notar, até uma criança consegue notar que o tempo mudou, que nós estamos vivendo uma dispensação realmente muito negra, de uma profundidade de maldade, de guerras e rumores de guerra, peste, fome, dificuldade, ateísmo. Hoje, os maiores ateus, eu digo isso numa tristeza muito grande, são os próprios crentes, são as próprias pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? Porque se elas realmente confiassem e acreditassem em Deus, elas viveriam o verdadeiro cristianismo, não se justificando através de uma marca, de uma placa, ou mesmo de uma compreensão particular. O que eu estou dizendo isso? A Bíblia fala em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá a Deus. Ela diz assim, a passagem: vivei em paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, os maiores ateus são hoje os crentes que estão dentro da igreja. Por quê? Porque eles não confiam em Deus, eles não buscam uma vida de santidade, eles não buscam se preparar para o arrebatamento, porque nós estamos vivendo na iminência do arrebatamento. A qualquer momento irá acontecer o arrebatamento, porque os 4 cavaleiros, eles já estão atuantes no mundo onde nós vivemos. O primeiro cavaleiro, nós vemos que ele tem a aparência de bondade, ele tem a aparência de cordeiro. Senão a gente pode ler, está lá em Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Diz assim: e eu vi, eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar a sua vitória. Ou seja, ele não é Cristo. Ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Cristo já é vencedor. Ele venceu o pecado, o diabo e o mundo. E tem algumas características, alguns itens, alguns detalhes que nós temos que analisar esse primeiro cavaleiro. A palavra arco pode significar um lugar do arco e flecha, representando na figura acima um arco da morte, fenômeno de muitas representatividades simbólicas, também associadas por seitas pagãs. Segundo os estudiosos, a figura do anticristo, o arco-íris nessa esteira, representaria a ligação da mente do homem e as forças cósmicas, as quais, de acordo com a Bíblia, em Efésios 6:12, seriam as forças espirituais da maldade. Então, muitas igrejas ela têm uma interpretação, e até alguns pastores, quando ouvirem esse meu áudio, vai dizer que eu sou louco, porque esse cavaleiro que foi liberado em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, é Cristo, Só que o cavaleiro Cristo está lá em Apocalipse 19, muito diferente as características desse cavaleiro de Apocalipse 6. Senão a gente pode até ir lá e ler, entendeu? Com relação ao que está dizendo em Apocalipse 19. Por quê? Porque a característica de Cristo, ele não saiu, ele não vai sair para vencer. Cristo, ele já venceu. Ele já venceu o pecado, o diabo e o mundo. Então, assim, quando ele sai para vencer, na verdade, é algo que não foi completado ainda. A gente pode ver claramente lá em Apocalipse 19, onde diz assim:
E depois dessas coisas, vi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e poder e pertence ao nosso Senhor. Porque o verdadeiro justo são os teus juízos, pois julgou com a prostituta, trono. Aqui nessa passagem de Apocalipse, está dizendo assim, a partir do 13, né? Vou um pouquinho até antes, a partir do 12. Eu vou até o 11. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar da vinha do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o verdadeiro Cristo, não o falso Cristo de Apocalipse 6. O de Apocalipse 6, na verdade, é uma representatividade do anticristo. Tem algumas simbologias, né, da cor, o cavalo branco ou cinza, né? O simbolismo da cor significa falsa inocência, paz disfarçada. O porquê falsa inocência? Porque o objetivo principal desse cavalo é estabelecer uma falsa paz. E se nós formos em Apocalipse, né, em Daniel, diz que exatamente o anticristo ele estabelecerá na terra 3 anos e meio de uma falsa paz, onde as pessoas vão trocar presentes, onde as pessoas vão ter uma sensação que os céus está sobre a terra, enquanto o juízo, nessa falsa paz, o juízo de Deus está caindo sobre a terra, vai cair várias pragas aqui na terra, as pessoas vão estar experimentando um pouco da ira de Deus, e os 4 cavaleiros vão estar aqui na terra de uma maneira muito forte. Ou seja, o cavaleiro tem um arco ou um arco com a íris, uma coroa, uma máscara. O poder, conquistar, ou seja, Cristo já conquistou. Simbolismo do cavaleiro, o anticristo, o falso Cristo, a falsa religião. Descrição original grega, o cavalo branco. Deus, na verdade, ele liberou, porque quando ele diz lá em Apocalipse 5, quando abriu os selos, o próprio Cristo liberou esses cavalos para trazerem o juízo de Deus sobre a terra. Então esse é um juízo de Deus que vai estar sobre a terra. O cavalo vermelho também está liberado, sangue e derramamento do campo de batalha, ou seja, guerra, porta uma espada, traz a guerra, guerra, destruição, flamejante cavalo vermelho. O preto, escuridão, planície, vermelho, né? Não, preto, escuridão, planícies deserta, porta uma balança, escassez de alimento, penúria, fome, trocas, injustiça. Então o preto ele traz escuridão, deserto, escassez de alimento. O cavalo branco, a falsa religião e o falso Cristo, ou o anticristo, né? Vermelho, guerra, espada e destruição. Preto, escuridão, escassez de alimento, fome. O amarelo, cadáver que se decompõe, destruir pela guerra, pela fome e pela peste. É os 3 outros cavalos, mais ele que traz exatamente esse cavalo amarelo que está seguindo ele, é a morte e o inferno. Então assim, nós estamos vivendo o momento da liberação dos cavalos. E agora, o porquê eu estou fazendo esse áudio, meus amados? É muito interessante explicar isso daí também para vocês. Agora, na quarta-feira passada, nós estamos no dia 21 de março de 2021, quarta-feira, tá? Essa quarta-feira que passou,
que foi o dia 17, Biden, ele provocou um parceiro atômico, a Rússia. Ele disse claramente que Vladimir Putin é um assassino por causa desses supostos envenenamentos, né, que a mídia tem propagado, ou que os globalistas têm direcionado, que o Vladimir Putin tem envenenado seus inimigos. A minha intenção não é entrar nessa questão se ele realmente envenenou ou não. A intenção é dizer os sinais lá de Mateus 24, que fala: quando os ouvires de guerras e rumores de guerra, se não, vamos lá só para vocês entenderem, tá? Mateus 24, capítulo 24, versículo 1. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. E ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será os sinais da tua vinda e do final dos tempos? Olha o primeiro sinal, meus amados. Então Jesus revelou: cuidado, que ninguém vos seduza ou vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome e proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Ou seja, essa passagem remete a Apocalipse 6, o falso Cristo, ou o anticristo, que hoje nas igrejas a gente vê de uma maneira muito nojenta, meus amados, pregando um evangelho. Muitas vezes, eu vou até ser bacana com esse entendimento, eles pregam 99% de coisa certa e 1% errado. Se na tua pregação estiver 1% errado, você já contaminou todos os 99%. Não existe uma parcialidade, ou uma parcimônia, ou uma parceria entre a luz e as trevas. Ou você é totalmente santo, ou você não é santo. E mais ainda, se você prega a palavra de Deus sem santidade, sem ter uma vida diante da presença de Deus, dando testemunho na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, que você verdadeiramente é um homem de Deus, você está enganando as pessoas e você mesmo. Porque a santidade, o verdadeiro evangelho, você só vai ter êxito na transformação de vida, na pregação pura, numa vida realmente reta diante de Deus, da aprovação de Deus, quando tudo aquilo que você prega, você vive. Pois se nós não vivemos uma santidade, se nós não temos uma conduta santa, se nós não usamos a nossa boca somente para fontes de água límpida, ou seja, nós temos uma vida dupla, nós pregamos, mas dia de semana a gente, os homens, né, cantam as mulheres nos seus trabalhos, mentem, destroem os seus oponentes, ou seja, enganando o seu próximo, fofoca, fala palavrão, assiste filmes que não agradam ao Senhor, você é um hipócrita, você está mentindo, você não tem nada de cristão. Você tem que se arrepender e perceber que se Jesus voltar hoje e haver o julgamento, você vai para o inferno desse jeito. Porque nos céus não entrará pecado. Quando aconteceu a apostasia no coração do diabo, está lá de Satanás, né, que está lá em Ezequiel 37, Deus precipitou eles e todos aqueles que ouviam as suas ideias, né, ele foi precipitado na terra. Porque, amados, somente tem que existir uma única voz. Você não pode adaptar o seu estilo de vida à igreja pelo qual você vai estar servindo, ou seja, não, essa igreja é muito radical, aqui não deixa eu usar tatuagem, aqui não deixa eu usar piercing, aqui não deixa eu usar, no caso das mulheres, né? Aqui não deixa eu usar maquiagem, brinco, não deixa eu usar calça. Aí você entra numa igreja permissiva, né? Que deixa tudo isso, né? E essas igrejas permissivas ainda
criticam, né, esse radicalismo, falam, não, isso daí é legalismo, a gente não está vivendo isso daí não, nós estamos vivendo na era da graça, Deus ele permite, amados, é mentira, meus amados, Deus ele não é moderno, ele não permite nada dessas coisas. Você está se envolvendo com Deus e usando as obras do inferno, as coisas do diabo, as obras das trevas. Ou você é totalmente quente ou você é frio. Porque está lá em Apocalipse 2 ou 3, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, que o morno Deus vai vomitar da boca dele. Então, se você não tem uma conduta certa, se você não está aos pés do Senhor, você é uma apóstata. Aceita isso e se arrependa. Por quê? Porque viver uma vida de santidade, ela custa muito. Porque tudo se trata de adoração. Se você não adora Deus com a sua vida, você adora o diabo. Porque Deus deu uma ordem, está lá em Gênesis 2, falou assim, ó, do fruto do conhecimento, do bem e do mal, você não comerá, porque no dia que você comer, você vai morrer. O homem ouviu essa voz. Só que de repente ele ouviu uma outra voz, ele falou, não, está lá em Gênesis 3, a queda do homem, não, pode comer, Deus ele está enganado, porque no dia que você comer, você será como Deus. Ele desprezou a voz de Deus e ouviu a voz do diabo, ele se tornou servo do diabo, que a Bíblia fala que vós mentirosos tende por pai ao diabo e queres satisfazer as vossas obras, os vossos desejos da carne. Então, se nós não ouvirmos a voz de Deus, meus amados, nós estamos ouvindo a voz do diabo. Se nós não servirmos a Deus com toda a santidade que a palavra de Deus exige, a palavra de Deus não foi abolida, nada, nenhuma vírgula, nenhum capítulo. Está tudo lá, um padrão de santidade. Se nós não praticarmos o que a palavra de Deus nos orienta, nós vamos estar praticando a palavra, ou o evangelho, ou a doutrinação dos infernos, a doutrinação do diabo. Não existe meio termo. Amados, vamos nos arrepender, porque só existe uma única voz para aqueles que são cidadãos do céu. Essa terra está em decomposição. Perceba as pessoas morrendo. As pessoas não tendo cura. Não tem cura do Covid-19, meus amados. Não se deixe enganar. Os países que mais aplicaram vacina, injeção da Covid-19 são os que mais estão morrendo pessoas. São os que mais, estão voltando à segunda, terceira, quarta onda, não sei nem que onda, tá? O único lugar de proteção diante dessa doença, que é o juízo de Deus sobre a terra, foi liberado, é o quarto cavalo, peste, o cavalo amarelo, o cavalo baio. É o juízo do próprio Deus que foi liberado nos selos de Apocalipse capítulo 5 e 6. O único lugar de proteção, meus amados, o único lugar que Deus vai te preservar, que o mal nenhum, como no Egito, a morte passava lá fora, e os que estavam aqui dentro das suas casas, entra, povo meu, na tua casa, até que passe a ira de Deus, os que estavam dentro da casa, isso daí está em Isaías 63, os que ficaram lá no Egito, dentro da casa, comendo o cordeiro, ou seja, estando na companhia de Jesus, a morte não pegou. Mas os que estavam fora, ficaram aproveitando a sua vida, não acreditando no que Moisés falou, no juízo de Deus que ia passar sobre a terra, e que agora estão passando, vão morrer, porque o único lugar de segurança é a santidade, é em Deus, é uma vida justa, é crendo que Deus é mais que suficiente de nos livrar de toda doença. Ele é o remédio único da humanidade, e que nós possamos tomar este remédio numa vida de santidade e busca de Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém.